Bom, nós começamos hoje mais um podcast falando do nosso setor, que é tão importante. A gente quer aproveitar nesse início para fazer um agradecimento ao São Paulo Convention Visitors Bureau, que nos apoia aqui com uma cota de patrocínio desse podcast, que tem a proposta clara, transparente, de levar as informações do setor para o nosso segmento. E hoje nós recebemos a visita de uma pessoa muito especial. Paulo Otávio Pereira de Almeida, o conhecido P.O., que é um amigo querido, que já ocupou muitos cargos. E eu vou ler rapidamente aqui algumas coisas sobre o P.O. Formado em Administração de Empresas pela PUC, MBA em Business Innovation pela FIAP, mestrado em Administração pela Fundação Dom Cabral, com cursos de especialização de comércio exterior pela FGV, teve um outro trabalho interessante aqui, em Boston também, possui mais de 35 anos de experiência profissional na área de marketing e vendas, foi um dos responsáveis pela introdução do trade marketing da Unilever. Nos anos 90, lançou o primeiro serviço de TV por assinaturas via satélite digital, e desde 2001 vem atuando no mercado de live marketing em posições executivas em diversas empresas do setor. E a Thaís vai continuar. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo. Olá a todos que nos assistem. Eu vou continuar aqui, complementando que nos últimos 10 anos, Paulo gerenciou mais de 250 eventos B2C e B2B, como feiras com foco na geração de negócios em mais de 20 setores da economia, e atuou também com diversos eventos focados no mercado de entretenimento ao vivo, como shows e festivais de música, e já foi o responsável comercial pelos 2 maiores eventos privados no Brasil, atuando pelo Rock in Rio e pelo Salão do Automóvel, ambos com mais de 700 mil participantes. Hoje, atua na sua empresa de consultoria especializada na definição de estratégia para grandes eventos. E em 2021, ele recebeu o Prêmio Caio como personalidade do ano no setor de eventos do Brasil por causa da idealização e organização da Expo Retomada, primeiro evento a ser realizado oficialmente após a pandemia. E hoje ele atua também como diretor executivo da Ubraf, que é a principal entidade do setor de eventos com foco na geração de negócios desde julho de 2022. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Paulo. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Paulo, eu acho que é muito legal o trabalho que eu tenho acompanhado, a sua evolução há alguns anos. E o seu trabalho, você sempre foi muito aguerrido, você sempre foi muito atuante no nosso segmento. Agora, eu queria te colocar uma coisa importante. Eu queria que você podia descrever o papel da Ubraf e a importância do nosso setor de eventos no Brasil. Eu acho que você, como diretor da Ubraf, pode nos dar um painel, um panorama melhor. Então, obrigado pelo aguerrido, entendeu? É que realmente eu trabalho com o que eu gosto, então acho que isso fica transparente, né? Quando a gente escolhe o que a gente quer trabalhar, acho que isso fica mais fácil para todo mundo, para quem contrata e para quem trabalha, né? E sobre a Ubraf, o que eu vejo é o seguinte, o setor econômico que a gente fala, que são eventos, a palavra eventos ela é muito genérica, né? Ela, basicamente, 2 pessoas com um propósito em comum, você pode falar que isso é um evento. Então é uma palavra que ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha muito. Se a gente for pensar que existe uma lei em São Paulo que fala da tipologia, que consegue numerar 78 tipos diferentes de eventos, você pode imaginar a quantidade de representação institucional que isso acontece. Então, a Ubraf representa, dentre esses 78 tipos, os eventos que fazem negócios. Então, são feiras, são congressos, são eventos corporativos. São eventos, provavelmente, que você tem que ser convidado para participar. Você não vai conseguir comprar um ingresso para participar. São eventos fechados e eventos que têm recorrência, ou seja, não é um evento que acontece uma vez e depois não acontece nunca mais. Acontece sempre. Então, a Ubraf representa essa cadeia. Foi feita uma alteração no estatuto da associação recentemente, e ela então tem um terço. Promotores de feiras, recintos ou venues, como a gente chama, e alguns fornecedores. Então, essas mais ou menos 100 empresas representam essa cadeia de valor,
que é uma cadeia de valor não só importante na cidade, como no Brasil, como no mundo, né? Existem diversos exemplos pelo mundo afora, acho que a Alemanha fica o exemplo mais claro, de como os eventos business to business, ou B2B, como a gente normalmente chama, podem impactar a economia de uma cidade de forma recorrente durante muito tempo. Então, a interlocução com o setor público é feito pela Ubraf e atividades de networking e capacitação para os seus próprios associados. Então, essa tem sido a missão da Ubraf. É uma entidade extremamente representativa, porque ela tem 38 anos, né? Então, se a gente voltar aí no tempo, ela vamos dizer, ela não veio quando as feiras de negócio começaram aqui em São Paulo. Começaram com o Dr. Caio, Pavilhão do Ibirapuera, anos 60, pós-JK, com a época da industrialização do Brasil. Ela é posterior a isso. E quando aí a análise que a gente vê por ser posterior é que ela já partiu, então, para ter um foco institucional, para representar esse segmento que surgiu mais ou menos aí no início dos anos 60 e hoje continua firme e forte. Muito legal. Pensando que São Paulo tem um evento a cada 6 minutos, segundo a última estatística, é um negócio impressionante. Mas tá isso, com você. Ô Paulo, sobre a sua carreira ainda, né? Você tem uma carreira que inspira, já passou por vários setores e você vem desde marketing até a realização de grandes eventos. A gente falou aí de Rock in Rio. Eu queria saber como essa tua bagagem te auxilia na atuação hoje dentro do seu cargo na Ubraf. Então, todo mundo me pergunta como eu fiz para chegar onde eu estou com as experiências que eu tive. Eu falo, se me perguntassem há 20, 30 anos atrás, não, 20 não, mas 30, se eu iria estar trabalhando com eventos, a resposta com certeza seria não. Porque eu me formei e fui trabalhar num cargo clássico de marketing como trainee na Unilever. E lá dentro eu tomei contato com uma das ferramentas de marketing, que é o marketing presencial, que são eventos. Eu percebia que a coisa estava muito engessada do ponto de vista de comunicação, televisão, rádio, era isso que as marcas faziam. Mas eu percebia que esse lado presencial, esse lado atitudinal era muito forte. Então, isso me levou às opções, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com entretenimento. Quer dizer, antes eu trabalhei com corporativo na Unilever, né? Eventos corporativos, convenções, esse tipo de coisa. Depois eu fui para o entretenimento puro e depois eu fui para o setor de feiras de negócio. Então, assim, eu pude escolher e eu acho que a bagagem inicial de marketing me deu essa capacidade de ver as diversas ferramentas de marketing que existem e eu escolhi uma para me aprofundar. E acho que estou fazendo isso até hoje. Ai, que bom, né? Você conseguiu fazer um laboratório aí, uma experimentação. Né? Exato, foi uma escolha. De novo, é você ver, por exemplo, se eu voltar nos anos 90, hoje a gente falar de naming rights, a gente falar de eventos proprietários, a gente falar de leis de incentivo, isso hoje aqui está óbvio. Mas nos anos 90 isso não era óbvio e era para desbravar o negócio mesmo, entendeu? E aí a minha bagagem de marketing ajudava, vamos dizer, a decodificar esses assuntos. Eu era um executivo de marketing e mudei de lado de balcão, né? Em vez de comprar, eu passei a vender. Sim. E aí acho que a minha experiência empatia, né, ajudou a decodificar isso, entendeu? Então a gente fez um dos primeiros contratos de naming rights, fizemos os primeiros projetos proprietários, que hoje tem muito, ainda bem, o mercado se desenvolveu muito, mas eu tenho bastante orgulho de dizer que no começo não tinha. Desbravou mesmo. Um negócio que eu acho que é muito legal, dentro da sua trajetória, eu acompanhei algumas coisas. Eu estou à época de Reed Exhibition, da RX hoje, que foi muito atuante, mas eu acho que uma coisa emblemática representou muito na sua carreira, que eu acho que foi a razão do Prêmio Caio que te deu, o reconhecimento de um momento complexo na época da pandemia, quando você liderou esse movimento da Expo Retomada. Eu acho que isso foi um marco na sua carreira. Eu acho que foi muito forte isso. Como é que foi essa história para você? Então, essa história foi a seguinte. Eu estava em casa e o finado Fernando Lumertz me ligou. E ele fez aquela... Assim, acho que a minha vida profissional eu sempre me desafiei quando eu vi boas perguntas serem feitas. E ele fez uma boa pergunta. Ele falou, agora que está tudo parado,
o que a gente pode fazer, não sendo do setor, ou seja, do setor que eu falo, a gente era parte, Sim. mas a gente não era executivo de nenhuma empresa, né? Eu já tinha saído da RX. Já tinha saído da RX. Já. Então, o que nós podemos fazer para fazer com que esse setor volte a ser o que era? Então, essa é uma pergunta que na hora que ele me fez isso, eu falei, realmente, nós temos que fazer alguma coisa. Então, o conceito do Expo Retomada foi exatamente a gente deixar o ego de lado e pensar pelo setor. O objetivo nosso é que a maioria das associações setoriais, ele é fragmentado entre B2B, B2C, não importa, é mercado mais, que seja, ele é fragmentado. O nosso objetivo desde o começo foi falar, só vai funcionar se a gente fizer alguma coisa que reúna o setor como um todo em prol de uma missão em comum. Ali foi fácil, porque a pandemia foi terrível, foi uma coisa, né? Impactou demais o setor, demais né? negativamente, então esse discurso ressoou muito bem com as pessoas. E a gente conseguiu, então, reunir todas as associações e provar para o setor público, a muita dificuldade, que a gente, respeitando X protocolos, a gente conseguiria respeitar, porque a confusão entre um festival de música e um evento fechado, para a gente que é do setor, a gente acha que são coisas absolutamente distintas e são. Mas, infelizmente, para o poder público, todos eram eventos. Como a gente já falou aqui, a palavra é genérica. Então, quando você falava evento, o poder público colocava na mesma categoria o Rock in Rio e provavelmente um casamento. Negócio Todos de são eventos, eventos. pessoas em pé, sentadas, era uma Isso. discussão eterna. Né? Foi uma igrejas, coisa... né, E a gente se propôs, eu e o Fernando, a gente realmente ser a linha de frente. Então, eu me lembro da gente fazer reunião com os epidemiologistas da cidade de São Paulo. A gente foi para explicar para as pessoas. Como a gente não tinha... O evento foi sem fins lucrativos. Eu e o Fernando dedicamos nosso tempo e nosso conhecimento para isso. Ou seja, era uma atividade pro bono. E eu convidei todo mundo a participar, foi pro bono também. Porque a gente queria mostrar que não tinha intenções escusas por trás. Tinha, sim, a vontade de demonstrar que um setor poderia e deveria voltar a trabalhar. Vale lembrar que poucos setores da economia foram proibidos de trabalhar durante a pandemia. A gente viu as fábricas continuaram funcionando, o shopping center de alguma maneira retornaram, o serviço de transporte manteve normal. Agora, o setor de eventos, que precisa de alvará, foi proibido de trabalhar por 18 meses. Hoje, nessa distância que a gente está, e graças a Deus de terminal, a gente se esquece disso. Mas qual é um setor que foi impedido por lei de trabalhar? Era uma situação única. Difícil demais. Uma situação única. As pessoas que conseguiram, entre aspas, manter suas empresas nesse período são verdadeiros heróis. Temos multinacionais que conseguiram segurar, mas temos empresas nacionais que também conseguiram. Essas pessoas são verdadeiros heróis. Eu passei 18 meses entrevistando pessoas pela internet. Pela internet. E Eu conheço difícil. empresa que ficou 2 anos sem emitir uma nota fiscal. É difícil. E aí agora a gente viu essa discussão toda em cima do PERSE, onde aparentemente um grupo de pessoas, que não vale a pena nem dizer quem, aparentemente esqueceram da palavra emergencial de recuperação. Né? Acho que a gente não pode deixar isso bem claro. Me diga um setor da economia que foi proibido de trabalhar. Eu não conheço nenhum. Eu conheço setores que naturalmente, né, se retraíram por razões óbvias. Mas não por força de Mas lei, não né? por força de ninguém, de falar, vocês não podem trabalhar. E que tem uma cadeia tão grande, né, Paulo? Isso. Então, os hotéis reduziram, mas eles não foram obrigados Sim. a fechar. Transporte público continuou funcionando normal. E a aglomeração dentro de transporte público é muito maior em metro quadrado do que a participação de um evento. Sim. Então, não tinha muito racional. Foi uma briga meio sabe? Não sei, exército de Brancaleone contra... Porque a gente tinha que provar que algumas coisas estavam erradas, mas as narrativas, os discursos, a falta de entendimento, a falta de vontade de entender das pessoas, eu e o Fernando sofremos bastante. E a falta de informação, né? Porque Também. não se tinha informação nenhuma sobre nada, não tinha nada certo. Ninguém sabia nada direito como é que era. Uma hora era uma coisa, depois era outra. Sim. Então, mas lá por 2021, assim, na aí segunda começou a metade, clarear. aí a gente teve contatos internacionais, a gente viu, pegamos o benchmark que tinha internacional para o setor. Então não é que a gente também estava pisando em pântano. A gente estava pisando em pântano, mas tinha informação para falar, olha, Tinha já assim, alguma coisa. Tinha já alguma coisa. Foi muito difícil, mas eu concordo com você, não do ponto de vista
pessoal, eu diria do ponto de vista profissional. Do ponto de vista profissional, sim, a Expo Retomada foi um momento onde eu assumi uma bandeira de defender o setor, e eu falei, depois de ter trabalhado 30 anos nos 3 principais segmentos, corporativo, entretenimento e feira de negócio, eu coloquei essa bandeira como sendo uma bandeira minha e do Fernando. E eu acho que isso me levou, inclusive, ao Paulo Ventura a me convidar a ser o diretor executivo da Albraf. Uma coisa levou a outra. Legal. Excelente. O Paulo, em uma das suas entrevistas, você coloca que a previsão seria de mais ou menos 19% de crescimento para esse ano de 2024. Isso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para o pessoal que nos assiste sobre essa meta, se foi uma meta adequada, arrojada ou minimizada, frente a esse primeiro quadrimestre aí fechado do ano de 2024. Então, os números de 24 ainda são expectativas, né? Que a gente vai fechar o primeiro semestre, aí vai poder fazer uma comparação clara. Porque se a gente for pensar o ano de 2002 como base para a gente fazer esse cálculo, a gente descarta, porque o primeiro semestre foi totalmente impactado por cancelamentos, pela não realização de eventos. Então, primeiro semestre de 2022 a gente estava perdido ainda. Uhum. O segundo semestre de 2023, esse sim já foi um semestre completo, onde o impacto de cancelamentos e, enfim, de coisas que decorreram da pandemia não foi tão grande. Nós estamos agora no primeiro semestre de 2024. Então eu chego a dizer para você que a gente ainda não completou um ano completo de resultado do mercado funcionando no pós-pandemia. Uhum. Acreditem se quiser. A pandemia acabou em 2022. Uhum. Nós estamos em 2024. Já se passaram 2 anos, mas nós não temos um ano completo. Então, quando a gente fechar esse primeiro semestre de 2024, eu vou conseguir comparar com o segundo de 2023. E essa comparação, para quem conhece o setor, sabe que também não é válida, porque os setores entre si são distintos, os semestres entre si são distintos. Uma feira que acontece no segundo semestre não acontece no primeiro. Uhum. Então, nós estamos falando em bases distintas. Né? Essa expectativa de crescimento de 20 foi eu analisando os números divulgados pelos promotores de vendas em relação a número de expositores e número de visitantes. Na média, entre todos os diversos setores, a gente tem essa taxa de crescimento. O que primeiro demonstra que nós não estamos crescendo do ponto de vista de após a pandemia. Porque se fosse isso, se eu pegasse o primeiro de 22 com o segundo de 23, ia dar 70% de crescimento. Mas não é real. Né? Mas não é real. Então agora quando a gente fala em 20, nós estamos colocando em bases mais reais, mais próximas e mais factíveis. Né? E assim, eu vejo que o mercado específico de feiras está tendo um outro componente. As feiras estão voltando e elas estão ocorrendo dentro das suas datas historicamente ocorriam. Esse ponto é muito bom. Mas estão sendo lançados muitos eventos novos. Né? Então, e se a gente pensar que uma feira, o prazo de decisão é mais ou menos 1 ano, para você definir um local, formatar 1 ano. Então, os eventos que estão sendo lançados agora, no primeiro semestre de 2024, eles foram planejados no primeiro semestre de 2023, onde nós estávamos ainda numa situação de pandemia. Então, eu vejo que o primeiro semestre vai ser muito bom, de 24, e o segundo semestre melhor ainda. Praticamente todos os setores da economia a gente consegue ver eventos sendo lançados, a gente vê promotores com estratégia de fazerem eventos regionais. Não que tenha que sair de São Paulo, não é esse o viés. O viés é aproveitar oportunidades que o nosso Brasil oferece dentro de mercados. Então, esses dois, a gente está vendo que o número de eventos está crescendo, o número de participantes dos eventos que já existiam está crescendo, e eu acredito que esse 19%, 20% para arredondar, de alguma maneira é até conservador. Obviamente que a gente vai ter um impacto no segundo semestre do lançamento, vamos chamar assim, a reinauguração do Distrito AMB, aqui em São Paulo, que é o principal local de eventos da América Latina, e com um espaço de mais de 100 mil metros disponível. Então, isso por si já é um impacto. Né? Ele por si já atrai uma quantidade de eventos, existentes ou não. Então, a gente está vendo que não é só os promotores que estão assumindo mais risco, mas a infraestrutura existente também está crescendo. E isso de novo, acumulativo, né? Porque os eventos são recorrentes e isso tende a ocorrer todos os anos de uma maneira consistente. Paulo, agora é o seguinte, você
a UBRAF realizou um encontro chamado Eventos Fazendo a Diferença, onde foi lançado o Barômetro 2023. Isso. Panorama UBRAF 2024, prêmio primeiro semestre. Exato. Os números são muito expressivos, Uhum. né? E eu já vi você comentar em algumas entrevistas que o impacto na economia desse setor não tem a mesma visibilidade do grandes shows, por exemplo, né? Que a gente vê. O show da Madonna não é igual, né? Infelizmente é verdade. Eu gostaria que você comentasse sobre os números divulgados nesse barômetro. Quais as iniciativas poderiam ser adotadas para maior reconhecimento e notoriedade dessa sociedade? Primeiro, o que eu acho é o seguinte: quando a gente fala dessa diferenciação, né, a visibilidade dos shows e a invisibilidade das feiras, sendo bem sincero, o show, a música são coisas mais universais, né? Qualquer pessoa pode gostar, qualquer pessoa pode comprar um ingresso. Então, eu acho que, de uma maneira mais consistente, ela entra nas pautas de diversas mídias. Quando a gente fala de uma feira, a gente está, às vezes, falando de um setor específico da economia. A gente se encontrou semana passada numa feira de agronegócio. Na outra semana, a gente se viu numa feira de jogos eletrônicos. Foi. E aí acho que isso não é que limita, mas, infelizmente, a mídia tradicional acha que aquele é um assunto muito específico. Foi mais nichado, mais né? nichado. Então, a concorrência, entre aspas, é desleal, né? E aí, então, a UBRAF fez uma iniciativa que foi pleitear. A cidade de São Paulo tem um calendário de eventos estratégicos. A cidade de São Paulo está utilizando uma estratégia super moderna, que é realmente atrair novos eventos. Sabe-se que isso é uma alavanca econômica. Então, está se atraindo jogos da NFL para o Brasil, uma série de corridas, festivais como, por exemplo, o The Town. Então, todos esses eventos demonstram a capacidade que a infraestrutura de eventos na cidade de São Paulo é entre as melhores do mundo. Então, nada de errado, somente aplausos. Porém, o nosso questionamento junto à prefeitura foi que o calendário estratégico não poderia esquecer e não mencionar nenhuma feira de negócio. As feiras de negócio acontecem, como a gente viu, há pelo menos 60 anos na cidade de São Paulo. E o calendário não mencionava nenhuma feira. Esse foi um ponto que o UBRAF se sentiu na missão de ir atrás, e a gente finalmente conseguiu, né? Duas semanas atrás, o prefeito Ricardo Nunes, então, incluiu no calendário estratégico da cidade 27 feiras, não são todas, acontecem em São Paulo mais de 250 feiras, mas essas 27 são emblemáticas, e a gente conseguiu mostrar que 2 por mês, mais ou menos, vamos dizer assim, que impactam na cidade de São Paulo. Então, essa foi uma ação, inclusão do calendário. A segunda foi a lei de tipologia, que o vereador Rodrigo Goulart teve a visão e a sensibilidade do ponto de vista legislativo de sanar essa dúvida do poder público. Eu diria que essa lei é muito mais para o poder público do que para o setor de eventos. Nós, o setor de eventos, já conhecíamos essa segmentação, mas aparentemente o poder público não. Então agora, quando eu falar de uma feira ou pedir alguma coisa para uma feira, é o código 183524. E aí o governo vai entender o que está se falando e não uma palavra genérica ao extremo como eventos. E falando sobre o futuro, né, vamos dizer, o ano passado a gente mediu nesse parâmetro 1.286 eventos, que tem acima de 700 pessoas individualmente participando. Então a gente chama eventos de médio porte, tá? Os mega vão acima de 40 mil, mas os médios aí estão acima de 700. 1.286, com 6,6 milhões de participantes, e que só o gasto de hospitalidade, almoço, táxi, estacionamento, essas coisas do dia a dia para você participar dos eventos, só esses gastos de hospitalidade deixaram na cidade de São Paulo quase 10 bilhões de reais. Então, um governo, qualquer governo, de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer país, ser míope e não entender o que os eventos podem fazer pela economia, eu acho um absurdo. Mas, de novo, a cidade de São Paulo está com uma estratégia de atração, sabe e conhece a infraestrutura que tem aqui. Várias coisas estão sendo privatizadas para melhorar a gestão, as exemplo do Parque de Ibirapuera, o Vale do Agabaú, a própria AMB. Então, essa gestão ajuda o setor a desenvolver negócio. Então, só que esses 10 bilhões de reais, eles vão acontecer esse ano de 24, vai ter 10 bilhões mais a inflação, ou mais porque vai ter mais eventos. O ano que vem, mais 10 bilhões. Sim, vai. Mais impostos, então, né? assim, em vez da gente proibir um setor de atuar, usando o exemplo extremo que foi da pandemia,
deveria existir políticas que incentivassem esse setor. O setor é visto como uma alavanca econômica. Se o setor for visto como arrecadador de impostos ou como empregador de CLT, nós não seremos o melhor exemplo. As indústrias faturam muito mais, empregam muito mais. Nós não podemos ter uma ótica CLT no nosso setor, porque utilizamos muita mão de obra temporária. Sim. Então, como é que faz? Mão de obra temporária não é bem-vinda? Para a CLT, talvez não, mas para os eventos são muito bem-vindas. Né? Então, assim, eu acho que a gente se coloca... Aí, o quanto se arrecada de imposto no setor de eventos como um todo. É menos do que uma Ambev arrecada. Então, se a gente for por essa briga, por esse lado, quanto pagamos de impostos e quantas pessoas contratamos CLT, nós vamos perder a briga. Vai perder. A visão tem que ser outra. Sistêmica, né? O que esse setor pode fazer... Você falou que eu trabalhei e organizei feira em 25 setores da economia. Eu organizei feira de óleo, feira de carro, feira de moto, feira de trator, feira de bebida. Todos os setores existem feira. Então, assim, o poder público de qualquer cidade, de qualquer estado, deveria ter essa visão que os eventos são alavanca de desenvolvimento econômico. Eu queria aproveitar esse trecho antes de passar para a Thaís a próxima pergunta, já que ele tocou em hospitalidade. Eu quero mais uma vez aqui agradecer o apoio do São Paulo Convention Visitors Bureau como patrocinador do nosso podcast, do Visite São Paulo, a toda a equipe que nos apoia nesse podcast, e você também pode começar a nos apoiar. Mas, Thaís, a próxima é você. Como você entrou nessa questão da lei de tipologia e de classificação, eu tinha uma pergunta para te fazer, se você puder complementar, que é para o pessoal que nos assiste, assim, o que isso impacta para o público? Né? Você falou aí que é muito mais interno, muito mais pro governo, quando você começa a classificação. Então, assim, para quem trabalha, para o público, para o visitante, para o expositor, o que teve de ganho com a promulgação dessa lei, que o autor é o Rodrigo Goulart, né? Bom, o ganho a gente tem primeiro a lei, porque ela foi promulgada agora em janeiro. Então, a gente está trabalhando com os possíveis ganhos que a gente vai ter. Eu vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo pode entender. Eu tive essa experiência uma vez participando num evento na Alemanha e aquilo me impactou de tal forma que eu fiquei com aquela coisa assim, puxa, por que isso eu não consigo fazer em São Paulo? E é tão simples quanto isso. Qualquer pessoa que vai num evento com foco em negócio, uma feira, por exemplo, você tem um crachá. Não é um ingresso, então é um crachá que te identifica. O crachá tem um código de barras ou tem um QR Code, tanto faz. Aquele código de barras ou aquele QR Code poderia te dar acesso ao transporte público da cidade e a cidade, então, estaria recebendo essas pessoas que são vistas como turistas de negócio. Isso é possível na Alemanha. Mais de uma vez, mas uma vez eu fui, a primeira vez que eu fui participar, não como representante do setor, eu fui como uma pessoa normal. Eu recebi pelo e-mail, sabemos que você vai na feira tal, está aqui o seu QR Code, bem-vindo à cidade, a cidade te recebe. Obrigado por ter escolhido participar de um evento aqui. Né? Então, um acolhimento, eu sou um indivíduo e fui lá e com o meu crachá eu percebi que eu podia andar pela cidade toda. Eu era bem-vindo naquela cidade. E eu percebo que São Paulo, com toda a equação que exista do transporte público, né, o metrô ou os ônibus, todo mundo fala que às vezes tem trânsito para você ir numa feira. Então a gente quer ajudar a cidade. A gente quer que as pessoas venham para cá. Os promotores podem pagar eventualmente essa tarifa. Essa tarifa pode ser dada pelo Estado ou pela Prefeitura como uma forma de atrair mais pessoas que vão gastar. Você gasta, às vezes, R$10 muito no transporte e esse cara gasta R$2.000 no hotel e R$3.000 vindo para a cidade de São Paulo. Então, assim, são essas pequenas coisas que a gente acha que o governo, e especialmente a prefeitura do município de São Paulo e o governo do estado de São Paulo, que gerencia o metrô, a gente vai querer trabalhar a partir dessa lei. Acho que esse exemplo ajuda as pessoas a entenderem um pequeno ganho que pode ter. Então, se você se registrar ou for convidado para participar de uma feira, aquele crachá te dá transporte gratuito. Porque já vai ter uma classificação ali. Hoje é uma leitura, antigamente era o bilhete tinha aquele, né,
um códigozinho, era diferente, era impossível. Hoje não, hoje o metrô já trabalha, tanto o ônibus com bilhete fácil, outros já trabalham com códigos. Então, isso tecnicamente é possível. Agora precisa ter uma vontade política de poder fazer. O Paulo, e não só incentiva, mas como torna a experiência melhor, né? Do visitante. Sim, porque você não precisa pagar, os estacionamentos são caros. Quando você vai numa feira, todo mundo reclama do preço do estacionamento, só que a pessoa compara com o estacionamento que a pessoa vai num cinema, num shopping e fica 2 horas. Quando você vai numa feira, você fica 8, 10 horas. Então, as pessoas comparam o preço direto. Né? Lá eu paguei 40, aqui eu pago 80, é muito caro. Mas você fica 8 horas parado. Você precisaria deixar o seu carro 8 horas parado no estacionamento ou você poderia ir de transporte público? Então, acho que esses diálogos que o setor precisa... e, de novo, não é mendicância, nós não estamos pedindo nada. De novo, é uma forma da gente contribuir, inclusive, para mitigação de carbono, para redução de tráfego nas ruas, ESG, né? Para melhorar a segurança, para criar uma percepção de hospitalidade para a cidade de São Paulo. Tem uma série de fatores que eu acho que estão por trás de uma ação como essa. Cacá, posso fazer uma pergunta emendando na sua, só para a gente não ficar muito distante? Você trouxe a questão do evento, né, que aconteceu recentemente na UBRAF e que tinha algumas pautas, e fora o que o Cacá trouxe, teve também pautas sobre diversidade, inclusão e liderança feminina. Você pode citar algumas ações que foram definidas nessa agenda que é ligada também ao ESG, Paulo? A primeira coisa foi que a UBRAF precisa ter, em 38 anos, nunca teve uma presidente mulher, e o Paulo Ventura, como presidente atual, está querendo trabalhar para que a gente tenha uma presidente mulher. Existem lideranças femininas do setor, lideranças fortes, mas por questões que não cabe a gente aqui discutir, infelizmente, talvez não tiveram essa possibilidade, e agora a gente está colocando isso como uma missão dentro da UBRAF. Em relação aos eventos, se a gente for pensar, eu diria que os eventos, eu conheço muita gente, eu não falo que é o primeiro emprego, porque o primeiro emprego pressupõe que você ficou lá trabalhando por um tempo, foi registrado e tal. Eu falo do primeiro trabalho. Então, quantas pessoas que eu conheço que o primeiro trabalho da pessoa foi organizar, ajudar, participar de um evento. Então, o setor de evento, eu diria que ele é muito democrático do ponto de vista das pessoas poderem trabalhar. Você não precisa ter estudado em Harvard para trabalhar no setor de eventos. Você não precisa ser um mestre em computação e conhecer linguagem de algoritmos para trabalhar no setor. Você precisa ser curioso, você precisa ter boa vontade, você precisa ser dedicado e você precisa ser comprometido. Com essas 4 características, qualquer pessoa pode trabalhar no setor de eventos, porque existem diversas funções para ocorrer. Então, como a gente trabalha com esse mercado temporário, tem muito, vamos dizer, muitas pessoas que são registradas, mas a grande maioria, em quantidade que trabalha no evento, são pessoas temporárias. Então, eu diria que o setor de eventos é uma porta de acesso ao mercado de trabalho, né? E isso é uma coisa que a gente também precisa saber trabalhar. E aí, se é uma porta de acesso democrática, ela é uma porta de acesso que não tem viés, entendeu? Inclusão, né? De inclusão. Então, você pode ir, as pessoas com síndrome de Down, a gente está fazendo um trabalho para que essas pessoas sejam incluídas para trabalhar. A representatividade feminina, ou de raça, ou de gênero, de novo, não existem barreiras. Muito pelo contrário, existe necessidade de pessoas comprometidas para querer trabalhar com o evento. Então, o setor ele é democrático e receptivo nesse ponto. Só que não existe essa narrativa. Então, a gente, quando fez esse evento, a gente quis começar a criar essa narrativa, porque como cada organizador... Eu não controlo nenhum dos eventos da UBRAF. Os eventos da UBRAF são controlados pelos associados da UBRAF. Eu falei, só de promotor de feira, nós temos quase 40 promotores de feiras. E uma dessas empresas organiza 30 feiras aqui no Brasil. Então, você imagina a quantidade de feiras que a gente está falando. Então, aquele evento foi uma forma de conscientizar essas pessoas que a gente precisa incluir isso essa pauta em todas as nossas narrativas. A gente precisa incluir isso. Porque, às vezes, a coisa está tão óbvia e faz parte da paisagem que nós mesmos não divulgamos. E aí você vê nas notícias os outros setores divulgando números, se esforçando. Eu falo, mas isso a gente já faz há 20 anos. E não divulga. Então, acho que ali a tentativa foi de realmente conscientizar os promotores de feiras a falar, isso é importante e nós precisamos fazer. E daí, do nosso lado, o Paulo lançou esse desafio o próximo, ele foi reeleito agora em março. Então, tem 2 anos. Então, daqui a 2 anos, a intenção é que a UBRAF seja
gerenciado pela primeira vez em 38 anos por uma mulher líder do setor. Fico feliz. Que legal. Ô, Paulo, mas tem um órgão que faz essas conexões de intercooperação dessas melhores práticas de ESG, por exemplo, ou esse é um papel também do escopo da Elbraf? Não, existem organismos internacionais, como a UF, que é uma associação internacional, e existem várias aqui no Brasil. Então, eu funciono mais ou menos como um mediador dessas informações, né? Então, eu aponto bons casos, eu divulgo ações que eu acho que foram relevantes, e, de novo, isso numa situação de poder capacitar aqueles que ainda não estão fazendo. Então, é bem amplo isso, essa fonte de informações é enorme, tá? E acho que isso até um pouco atrapalha, porque não existe um KPI que seja visto como aquele que todo mundo tem que fazer, né? Se a gente for pensar, essa agenda ESG, ela é muito ampla, ela fala de meio ambiente e fala de cumprimento de leis. Então, assim, tudo junto, não existe um que seja preponderante, mas eu acredito que a consciência das pessoas está presente. Agora, deixa eu te perguntar um negócio importante. Em agosto, já com o advento do AMB, do novo Distrito AMB, do Distrito AMB, a Elbraf vai lançar a sua primeira feira. Por incrível que pareça. É impressionante, né? Que é Experience Expo. Isso. Que tem muito a ver, está muito relacionado à live marketing, que é a tua especialidade. Exato. Como é que você vê, como é que essa tua especialidade pode contribuir para esse negócio todo? Então, aí eu peguei o mesmo espírito que eu tive com o Fernando na Expo Retomada e eu convenci as pessoas que não se chamaria Expo Braf. Que o óbvio seria a gente chamar Expo Braf, dos associados se apresentarem numa feira e num congresso. Eu chamo isso de nós falando para nós mesmos, né? Então, eu fui evitar esse tipo de coisa. Sistema entrópico. Exato. E por isso que eu chamei Experience Expo. Todo mundo me fala por que em inglês. Eu falo, olha, para facilitar o entendimento fora do Brasil, a língua franca é o inglês. Então, e a palavra experiência, ela não se refere a um tipo de evento. Se a palavra eventos é genérica, a palavra eventos eu digo que ela é abrangente. Porque hoje, dentro da linguagem do marketing, eu também sou professor na ESPM, na área de ativação e patrocínio, a linguagem da experiência é a linguagem que as marcas estão buscando. A palavra evento ficou no passado, tá? Hoje se fala muito mais em experiência de marca. Então, quando você fala de uma Experience Expo, você está abarcando tanto os eventos com foco em negócio, como os eventos culturais e esportivos. E eu acho que esse é o diferencial do evento. Porque dentro dos eventos que existem hoje, cada um está focando na tua praia. Então, MICE, Meetings, Incentives, Convention, Exhibitions, nós iríamos fazer a Exhibitions e seria a Expo Braf. Não. Então, a gente vai fazer uma coisa mais ampla. O discurso não será de nós para nós mesmos, e sim de demonstrar a importância que as experiências, tanto culturais, tanto esportivas como em negócio, qual é a importância que a experiência tem na economia de hoje. E o impacto que a gente está vendo. E aí nós vamos poder trazer cases, discussões sobre o impacto de eventos esportivos, o impacto de novas feiras e o impacto de eventos culturais e tentar fazer de novo uma discussão mais ampla sobre possibilidades e trazer o setor público também para ouvir e para discutir. Legal. Você, Thaís. Eu queria que você transmitisse aqui para o nosso pessoal uma mensagem final para os promotores. Não sei se você tem alguma questão mais, Cacá. Não, eu ia perguntar sobre a história que está envolvendo esse momento, que é o negócio do PERSE, né? Que eu acho que é o seguinte, nós vamos ter, em relação ao PERSE, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Armando de Almeida Pinto Júnior, ressaltou que a importância do programa, destacando-o como grande iniciativa que deve continuar. Até então havia um conflito entre o governo, né, e o Congresso. Com essa temática, o texto foi aprovado e tal. Sabemos que a Elbraf tem um papel fundamental nesse negócio aí. Eu gostaria que você comentasse o título da matéria publicada no dia 30 último pela Carta Capital, que é, abre aspas, Senado aprova PL do PERSE sem correção pela inflação, um alívio para a Haddad. A nova versão do texto mantém um limite de 15 bilhões de reais até o fim de 2026. Fecha aspas. Emendando também, pergunto,
O texto final atendeu a expectativa do setor? Então, aí eu já discordo da manchete, né? A manchete demonstra que talvez a pessoa não esteja muito informada, porque não foi a prova, foi a 9ª aprovação seguida durante o processo que está demorando 2 anos. Então, eu acho que falar em aprovação agora é, no mínimo, uma falta de informação com os leitores, porque esse é um processo que foi se buscar simplesmente a 9ª aprovação de uma lei federal aprovada pelo governo, que já estava aprovada. Então, eu discordo um pouco dessa chamada, porque ela não demonstra a complexidade do que era. E acho que as pessoas que fazem esse tipo de manchete, ela esquece das 2 palavras que eu já mencionei aqui: Programa Emergencial de Recuperação. Então, é um setor que nunca teve nenhum tipo de isenção e muito menos benefício fiscal, e realmente teve uma forma de recuperar, através do não pagamento de isenção de impostos federais, o prejuízo que durante 2 anos as empresas foram proibidas de trabalhar. Pelo que eu saiba, as montadoras continuaram construindo e vendendo carros durante a pandemia. As empresas aéreas continuaram emitindo bilhetes e transportando pessoas. Os hotéis continuaram emitindo duplicatas para as pessoas trabalharem. Sem julgar esses setores. Cada um fez o que é importante. Mas o setor de eventos foi proibido de trabalhar. Então, e depois de 9 votações duplas, né, porque foi a Congresso e Senado, de novo, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu, de alguma forma estruturante, o governo brasileiro pensando em ajudar ou fazer um vetor de desenvolvimento para um setor da economia que, como a gente já discutiu aqui, é muito mais um vetor de desenvolvimento do que um setor de pagamento de impostos. Com certeza. Bom, agora sim, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para os promotores, expositores e pessoal que está assistindo a gente sobre você no papel de Ubraf. Então, eu sou um cara comprometido, de novo, aquilo que eu falei, eu escolhi trabalhar com isso, então me chamo de um apaixonado, né? Eu acho que tudo que a gente faz com paixão, você faz leve, né? E você não se sente com o peso nas costas de fazer. Eu acho que a gente agora dedicou bastante tempo ao PERSE, eu estou dedicando bastante tempo agora ao Experience Expo, né? Então eu acho que esses pequenos degraus, esses pequenos passos demonstram que a gente está num caminho que é sem volta, porque eu particularmente acredito muito que os eventos, por nós sermos gregários, eu falo nas minhas aulas, o pior dos castigos, na pior das prisões, é você ficar sozinho, né? A solitária é o pior castigo que a sociedade impõe a um ser humano. Então, assim, com esse tipo de dinâmica, os eventos presenciais vão acontecer sempre. Então, tá todo mundo garantido para trabalhar pelos próximos, sei lá, vamos lá, a gente nunca sabe, 50, 60 anos, eu garanto. Isso aí vai funcionar. Talvez quando tiver o teleprompter lá do Viagem das Estrelas, eu não sei, entendeu? Mas enquanto não chegar isso aí, eu acho que o evento presencial é uma coisa muito poderosa. A presença física das pessoas no local é uma mensagem, né? A linguagem não verbal que a gente, ao participar e estar participando de um evento, é muito forte. Então, assim, a gente tem que ter esse lado associativo. Acho que as pessoas e as empresas aprenderam da pior forma, que foi durante a pandemia. Acho que as associações sofreram bastante durante a pandemia, que as pessoas resolveram revisar os seus custos. E por que eu estou pagando isso? O número de associados caiu bastante, mas, de novo, agora acho que esse lado associativo voltou a ser forte. A gente está ampliando a cada mês o número de associados. A intenção é que o nome da associação Ubraf seja verdade. A União Brasileira, ela no passado foi uma união bem paulista, a gente tem que fazer essa crítica, mas acho que agora a visão do Paulo é realmente ter uma União Brasileira e demonstrar a força que esse setor tem no Brasil todo. E é no Brasil todo mesmo. Eu agradeço muito a tua presença, agradeço a presença da Ubraf, em nome de todos aqui. Um abraço ao Paulo e o programa vai estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui, entendeu? Gostei bastante e obrigado. É isso aí. Paulo, muito obrigada, foi um prazer te conhecer. E para vocês que ficaram com a gente, nosso agradecimento e fiquem ligados às próximas edições do podcast Feiras e Negócios, que vai ao ar no nosso canal do YouTube toda quinta-feira, às 15 horas. Até o próximo episódio.